Esta noite pode ser a noite em que tudo dentro de você parece prestes a desabar. Mas também pode ser a noite em que Deus começa a tocar exatamente a parte da sua vida que você escondeu de todo mundo. E o que Ele faz no silêncio quase nunca se parece com aquilo que você imaginou. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Seja muito bem-vindo ao canal Mensagem para os Escolhidos. Se esta palavra tocar o seu coração, inscreva-se no canal para apoiar esta missão. Assim, poderemos continuar trazendo mensagens profundas, cheias de esperança, consolo e direção para a sua vida. Há noites que parecem comuns para quem olha de fora, mas por dentro carregam batalhas imensas. A casa está em silêncio, o mundo desacelera, as luzes se apagam, e mesmo assim a alma não encontra descanso. O corpo até pede repouso, mas a mente continua andando de um lado para o outro, presa em pensamentos que pesam mais do que o dia inteiro. Talvez seja exatamente assim que você esteja agora. Talvez ninguém perceba, ninguém imagine, ninguém saiba o que realmente está acontecendo dentro de você, porque existem dores que não fazem barulho, existem preocupações que não aparecem no rosto. Existem lutas que uma pessoa suporta em silêncio por tanto tempo que, aos poucos, até ela mesma se cansa de ter que ser forte. E quando a noite chega, tudo aquilo que foi empurrado para depois durante o dia volta a aparecer. A preocupação com as finanças, o medo do amanhã, a tensão de olhar para os compromissos e não saber como tudo vai se alinhar. A aflição de querer dar paz à família, estabilidade à casa, dignidade aos seus, e sentir que está lutando contra algo grande demais. Existem pessoas que passaram o dia inteiro funcionando, trabalhando, resolvendo, cuidando de todos, respondendo a tudo, tentando manter a rotina de pé. Mas agora, no silêncio da noite, sentem o coração apertado, porque sabem que há pesos que ainda continuam ali. E o mais difícil nem sempre é a falta em si. Às vezes, o que mais machuca é a sensação de carregar tudo sozinho. É o cansaço de tentar dar conta de tantas coisas e ainda assim ver a alma ficando sem forças. Talvez você tenha chegado até aqui com essa pergunta que quase ninguém ouve, mas que dói profundamente quando nasce dentro do peito. Senhor, tu ainda estás vendo o que eu estou passando? Essa não é a pergunta de quem perdeu a fé. É a pergunta de quem está cansado, de quem ainda crê, mas não entende por que certas respostas demoram tanto, de quem continua orando, continua tentando, continua se levantando, mas sente que por dentro existe uma parte sua pedindo socorro. E é justamente por isso que esta noite não precisa ser apenas mais uma noite de preocupação. Ela pode se tornar um lugar de encontro com Deus, porque há momentos em que o Senhor começa a agir primeiro naquilo que ninguém vê. Antes de mudar o cenário, Ele toca o interior. Antes de abrir a porta, Ele fortalece o coração. Antes de enviar a resposta material, Ele visita a alma que já estava quase que quebrando em silêncio. Por isso, nesta noite, eu quero caminhar com você. Não como alguém distante, não como alguém que fala de cima, mas como alguém que entende o peso de certas noites e a profundidade de certas esperas. Quero me colocar diante de Deus junto com você e levar à presença dele aquilo que talvez você não conseguiu dizer a ninguém. As preocupações escondidas, a mente cansada, os medos sobre o futuro, as contas, as dívidas, as portas que ainda não se abriram, a dor de querer sustentar a casa com paz e sentir a pressão financeira tentando roubar até a serenidade da família. Porque a verdade é que a falta quase nunca fica só na falta. Ela invade o sono, mexe com os pensamentos, enfraquece a esperança, pesa no ambiente da casa, provoca tensões, silêncios dolorosos, noites mal dormidas e uma sensação constante de insegurança. Há pais aflitos porque querem honrar seus compromissos e não sabem como tudo vai se encaixar. Há mães que continuam firmes por fora, mas por dentro já estão esgotadas de pensar, calcular e tentar manter a dignidade da casa sem deixar o medo tomar conta.
Há pessoas sem emprego, esperando uma ligação que não chega. Há trabalhadores honestos fazendo o máximo e ainda assim sem ver o retorno que esperavam. Há pequenos empreendedores, vendedores, autônomos, homens e mulheres lutando para manter de pé aquilo que parece travado. Há quem já tenha tentado reorganizar tudo tantas vezes e mesmo assim ainda se sinta preso em um ciclo difícil de quebrar. E junto com tudo isso vem o desgaste emocional. Porque a dor financeira não atinge só o bolso, ela atinge a alma. Ela enfraquece a alegria, ela rouba a leveza, ela tenta convencer o coração de que não há saída. Mas é exatamente aqui, no meio dessa realidade tão humana, que precisamos trazer o coração de volta para a promessa. Não para negar a dor, mas para impedir que ela tenha a palavra final. Filipenses 4,19 diz: "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus." E essa palavra não é pequena. Ela não é uma frase bonita para consolar por alguns minutos. Ela é uma rocha para a alma cansada. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Todas. Isso significa que Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele vê a conta que vence. Ele vê a porta de trabalho que ainda não se abriu. Ele vê a angústia que você escondeu durante o dia. Ele vê o peso que existe sobre a sua casa. Ele vê o esforço sincero das suas mãos. Ele vê as noites em que você quase não conseguiu descansar. Ele vê o medo que você nunca falou em voz alta. Ele vê tudo. E quando a palavra diz que Ele suprirá, ela também nos ensina que a nossa fonte não é o acaso. Não é a sorte. Não é só a força humana. A nossa fonte é Deus. Isso não quer dizer que não vamos trabalhar, lutar, administrar e fazer a nossa parte. Quer dizer que, acima de tudo isso, existe uma mão maior sustentando aquilo que, sozinho, ninguém conseguiria sustentar. E talvez a espera doa, talvez o silêncio machuque, talvez o coração ainda não entenda o tempo de certas respostas. Mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Muitas vezes, enquanto achamos que nada está acontecendo, o Senhor já está nos sustentando sem que percebamos. Já está livrando de caminhos errados, já está movendo pessoas, abrindo possibilidades invisíveis, fortalecendo o interior e preparando um tempo novo. E aqui existe algo muito profundo. Nem sempre a primeira provisão de Deus é material. Às vezes, a primeira provisão é a paz que volta a visitar uma mente cansada. Às vezes, é a força para não desistir. Às vezes, é a sabedoria para organizar o que parecia impossível. Às vezes, é o consolo que impede uma família de se quebrar no meio da pressão. Às vezes, é a restauração da esperança quando o coração já estava à beira do esgotamento. E isso também é milagre. Porque uma alma restaurada volta a respirar. Um coração fortalecido volta a enxergar saída. Uma casa visitada pela presença de Deus deixa de ser governada pelo medo. Pai amado, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu sabes quem chegou até aqui cansado, aflito, preocupado, tentando segurar tudo em silêncio. Tu sabes quem está lutando financeiramente, quem está sem emprego, quem está vendo o negócio travado, quem está com pagamentos atrasados, quem está sobrecarregado por dívidas, quem está com a mente acelerada e o coração abatido. Por isso, nesta noite nós te pedimos, visita profundamente a vida de cada um dos teus filhos. Toca, Senhor, a estrutura emocional e espiritual desta pessoa. Acalma a mente aflita, fortalece o coração cansado, repreende todo espírito de escassez, toda opressão gerada pelo medo, toda mentira que tenta dizer que acabou, que não há mais saída, que a porta se fechou para sempre. Tu és o Deus que abre caminho no deserto, que faz brotar água da rocha, que sustenta em terra seca,
que surpreende quando ninguém mais espera. Entra com providência sobre cada lar representado nesta palavra. Onde houver falta, libera provisão. Onde houver vergonha, derrama honra. Onde houver medo, derrama segurança. Onde houver desespero, derrama paz. Visita os pais e as mães que querem sustentar a casa com dignidade. Visita aqueles que trabalham honestamente e não veem o retorno que esperavam. Visita os autônomos, os pequenos empreendedores, os vendedores, os prestadores de serviço, os que dependem de clientes, os que vivem de comissão, os que estão tentando recomeçar depois de perdas profundas. Sopra sobre o que está travado, faz voltar a fluir o que parou. Abre portas de trabalho para quem está esperando uma oportunidade. Move currículos, entrevistas, contatos, respostas, convites. Coloca os teus filhos em lugares dignos, estáveis e saudáveis. Lugares onde o teu nome será honrado através do testemunho deles. Pai, visita também aqueles que estão endividados e já não conseguem enxergar saída. Traz clareza para organizar. Dá sabedoria para decidir. Dá disciplina para administrar. Mas traz também o teu agir sobrenatural, porque há situações que só a tua mão pode resolver. Move pessoas, cria caminhos, abre fontes, envia ajuda, destrava pagamentos, libera contratos, aprova propostas, levanta socorro, faz com que aquilo que parecia um beco sem saída se transforme em testemunho vivo da tua fidelidade. E eu te peço de forma muito especial pela paz dentro de casa. Porque quando a provisão falta, muitas vezes a pressão tenta entrar junto. Surgem tensões, silêncios pesados, preocupações constantes, palavras duras, cansaço emocional. Mas nós te pedimos, reina sobre cada família. Não permitas que a escassez roube o amor. Não permitas que a pressão financeira destrua a união. Derrama paz sobre os casais, sabedoria sobre os pais, proteção sobre os filhos, consolo sobre os que estão sobrecarregados. Que não falte pão, que não falte dignidade, que não falte serenidade, que não falte a tua presença. E enquanto oramos, o Senhor também nos ensina algo que precisa ficar guardado no coração. Não podemos permitir que a fase atual decida a visão que teremos do futuro. A escassez não define quem somos. A luta financeira não apaga nossa dignidade. O atraso da resposta não significa abandono. Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece em silêncio. E aplicar isso à vida de hoje é escolher não se entregar às vozes do medo. É falar com Deus com sinceridade. É organizar o que está ao nosso alcance com sabedoria. É proteger a paz da casa. É continuar fiel no pouco. É não deixar a pressão endurecer o coração. É aprender a descansar em Deus, mesmo antes de ver tudo resolvido. Se hoje você só consegue dar um pequeno passo de fé, dê esse passo. Se hoje você só consegue dizer, Senhor, cuida de mim, diga isso com sinceridade. Se hoje você só consegue descansar alguns minutos na presença de Deus antes de dormir, então faça disso a sua vitória desta noite. Porque Deus também age nos recomeços discretos, nas mudanças interiores, nos processos silenciosos e nas almas que continuam confiando, mesmo depois de muitos dias difíceis. E agora eu quero deixar uma pergunta para você responder aqui nos comentários, porque talvez a sua resposta também ajude outras pessoas que estão vivendo algo parecido. O que mais tem pesado no seu coração hoje? A. A preocupação com as finanças e o futuro. B. A sensação de solidão e de não se sentir compreendido no meio da luta? Escreva A ou B nos comentários.
Eu quero ler a sua resposta e continuar te acompanhando com palavras que falem exatamente ao que você está vivendo. Ao final de tudo, fica uma verdade profunda. Muitas vezes, a maior obra de Deus em noites difíceis não começa quando a circunstância muda. Ela começa quando o coração volta a descansar nas mãos dele. Há fases em que a resposta ainda não chegou, mas o Senhor já começou a sustentar a alma. Há dores que ainda não terminaram, mas Deus já está impedindo que elas destruam você por dentro. E isso nos ensina que a provisão de Deus não está apenas no milagre visível. Ela também está na força que Ele dá para continuar, na paz que derrama em meio ao caos, na sabedoria que libera para seguir adiante e na esperança que reacende quando tudo parecia escuro demais. A grande lição é esta: não deixe o cenário presente definir a sua esperança. O que hoje parece atraso pode ser preparação. O que hoje parece silêncio pode ser cuidado invisível. O que hoje parece um fim pode ser o lugar onde Deus começará a virar a chave da sua história. Se você deseja continuar recebendo mensagens como esta, participe da comunidade Mensagem para os Escolhidos, para receber mais conteúdos edificantes sobre fé, oração, cura interior, esperança e a provisão de Deus na vida real. E não se esqueça de se inscrever no canal para apoiar este trabalho e nos dar força para continuar trazendo mensagens que levantem, consolem e fortaleçam vidas. Talvez esta noite ainda não seja o fim do peso, mas ela pode ser o começo da restauração. Talvez você ainda não veja a mudança completa do lado de fora, mas Deus já pode estar mudando algo muito profundo dentro de você agora. E quando Ele começa a tocar o interior, cedo ou tarde, o exterior também será alcançado pela sua fidelidade. Que a sua noite seja coberta pela paz do Senhor. Que a sua casa seja visitada pela presença dEle. Que o seu coração encontre descanso. E que enquanto você dorme, Deus continue trabalhando naquilo que você não consegue resolver com as próprias mãos. Em nome de Jesus. Amém.